quero convidá-lo para Oséias. Oséias capítulo 10, versículo 12. Nós temos um texto que é o texto do mês, que é o texto de Oséias. É o texto principal, o texto do mês. O tema desse mês são sementes da promessa. Além do tema do mês, nós temos então um tema para cada semana. O tema dessa semana é os sonhos de Deus. E o texto principal, nós estaremos lendo Oséias, capítulo 10, versículo 12. Depois nós iremos ler. Você pode colocar, Carol, primeiro na versão atualizada, depois nós vamos ler na versão mensagem, ou NVI, não tem problema, tá? Ok? Depois nós vamos ler duas vezes. Vamos ler na versão NVI e depois nós vamos ler na versão mensagem. Embora eu prefiro a versão da revista corrigida, atualizada, mas pode ser NVI, não tem problema. Vamos ler então, Oséias 10, 12 diz: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Agora na versão mensagem, Efraim, aí vai ter versículo 11 e 12, junto. Efraim era um novilho treinado, que gostava de pisar no trigo. Ao passar e ver o seu pescoço forte e liso, eu quis pôr o arreio em Efraim, levá-lo para trabalhar nos campos, Judá para arar e Jacó para rastelar. Semeiem justiça e colham o amor. É tempo de lavrar a terra. É hora de trabalhar com dedicação para o eterno, até que Ele se apresente com justiça na hora da colheita. Eu quero convidá-los para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: por isso temos esse texto nas Escrituras: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Querido, a nível de introdução, vamos pensar o que Oséias, o que a profecia de Oséias tem a ver com o texto de 1 Coríntios. Vamos pensar inicialmente qual é o contexto de Oséias. É uma palavra de Deus no que diz respeito à nação de Israel. Deus estava vendo o procedimento da nação de Israel, que eles estavam rebelados contra Deus. A palavra de Deus, a partir do verso 1, com relação aos sacerdotes, à nação, ao funcionamento do povo, é uma palavra dura. É uma palavra pesada, porque o povo queria imitar as nações. Israel queria imitar as outras nações. Eles não queriam saber de Deus. Lá em Samaria, eles tinham construído um outro templo, fazendo uma comparação com o templo de Jerusalém. Em Samaria colocaram lá sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Havia uma bagunça generalizada em Israel. Eles não queriam saber de servir a Deus genuinamente. Eles estavam se achando as melhores pessoas do mundo, e Deus estava dizendo para eles: eu prosperei vocês, eu abençoei vocês, eu trouxe o melhor que eu tinha para vocês, e agora vocês, em vez de me agradecer, de se voltarem para mim, vocês estão de nariz em pé. Quando você vai ler a versão da Bíblia Mensagem, há essa expressão: vocês agora estão de nariz em pé,
achando que são o máximo. Vocês não me buscaram. Vocês estão orgulhosos, vaidosos. Vocês não entenderam o meu propósito. E aí Deus compara eles, e aí há no mínimo umas 6 comparações, mas o que me interessa aqui é a comparação do versículo 11 e 12. Deus compara a nação de Israel com uma criança mimada e com um novilho, com um boi que não foi domado, um boi rebelde. E aí a comparação é que uma criança mimada, quando crescer, se seguir nesse mimo, vai ser um problema para a sociedade, vai ser um problema para os seus pais. Quando uma criança vai num supermercado, por exemplo, e quer alguma coisa, e aí o pai diz: não, meu filho, não, minha filha. A criança, eu já vi isso muito acontecer. A criança se joga no chão, cai nas prateleiras, arranca tudo, quebra tudo. E aí o pai, passando vergonha, a mãe passando vergonha, vai lá: tá, meu filho, tá. Graças a Deus isso nunca aconteceu com as nossas filhas, nunca. Só dava uma olhada assim, diga: não. Hoje não. Nunca deram vexame. Mas eu já vi em muitas ocasiões muitos filhos envergonharem os seus pais. Os pais não sabiam o que fazer. E a criança chutava a canela do pai, tirava as coisas da prateleira, sabe? Essa criança mimada que tem muito e nunca é o suficiente, sempre quer mais. E aí, se o pai não colocar um termo, ordem, uma disciplina nessa criança, ele vai crescer e vai ser um problema, porque ele vai querer ser senhor de si. Ele vai querer tudo só para si, vai ser egoísta, vai ser orgulhoso, não vai saber repartir e partilhar. Isso vai ser um problema. O boi que está arando no campo e não é um boi disciplinado, ele não vai se submeter ao jugo, ele não vai se submeter ao arreio. Quem já arou com boi, eu nunca arei, mas quem sabe, quem já arou a terra, quem já plantou com o boi ou com um cavalo, sabe o que eu estou dizendo? Mas é bem isso. Imagine a força de um boi. Um boi que não está disciplinado, ele vai sair. Ninguém segura um boi quando fica enlouquecido. Quebra tudo pela frente, derruba uma casa se for preciso. Se esse boi não for disciplinado, não tem homem que o segure. Ele vai estragar a plantação, ele vai quebrar a cerca. E aí Deus compara Israel com essa criança mimada que, se é mimada, não vai ter disciplina, vai fazer muitas bobagens. Deus compara Israel com esse boi que se não for disciplinado, se ele não for tiver ordem na sua condução, ele não vai arar a terra, vai trazer uma bagunça e vai ser um problema. E esse homem, esse agricultor que poderia com facilidade arar a terra com o boi, ele vai ter agora que arar com as suas próprias mãos, com as suas ferramentas. Ele vai ter um trabalho imenso, enquanto com o boi poderia com facilidade arar e ser bem sucedido e preparar a terra com mais facilidade. Ele até pode arar a terra sem esse boi, mas vai penar muito. Essa família pode até criar essa criança mimada, pode criar, mas essa criança, essa família vão sofrer muitos com esse funcionamento. E Deus está dizendo: vocês são como esse boi eu não consigo colocar o arreio em vocês, o meu jugo em vocês. Vocês são rebeldes. Vocês são como uma criança mimada. Tudo que eu dei para vocês, vocês querem mais. Estão exibidos, com o nariz em pé, se achando o máximo, querendo se comparar com as nações da terra. E aí Deus diz a eles: se arrependam. É tempo de vocês semearem justiça, de me buscarem, de se voltarem para mim. Se voltem para mim. E há aqui uma palavra de ordem nesse contexto. A palavra de ordem é arrependimento. Deus está dizendo: se arrependam. Se arrependam e voltem a agir como crianças bem criadas, como um novilho, um boi disciplinado, e vocês serão bem-sucedidos. Se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, do seu mau procedimento, haverá perdão.
Queridos, o pecado separa o homem de Deus e o pecado mata a nossa vida espiritual. O pecado nos distancia de Deus e o diabo fica feliz quando pecamos, porque quando pecamos nós perdemos a comunhão com a luz, com Deus, entramos em trevas e o diabo fica batendo palmas para isso. Mas essa dádiva do arrependimento, quando o homem peca e se arrepende e se volta para Deus, no mesmo instante Deus se volta para ele. E quando Deus se volta para ele, a misericórdia, a restauração, a renovo, a esperança. Então veja como o arrependimento é importante na nossa vida. Arrependimento não aquele sentimento como teve Judas Iscariotes, remorso. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. Queridos, nós precisamos todos os dias nos arrepender. Sabe, há pessoas que elas seguem a sua vida achando, sigo assim. Sabe, a gente vai pecando, falhando e não se volta para Deus e não muda a direção, não muda o funcionamento, seguimos do mesmo jeito. Queridos, cada dia que agimos dessa maneira, sem arrependimento, nós nos afastamos de Deus. Às vezes com as próprias bênçãos de Deus, nós recebemos elas, em vez de nos submetermos mais a Deus, nós ficamos com o nariz em pé e achamos que isso é suficiente na nossa vida. Enquanto nós abraçamos a bênção, nós esquecemos o abençoador, nós esquecemos quem nos abençoou. Eu conheço pessoas, queridos, queriam tanto casar, namorar, faziam campanha, oravam, recebiam unção. Depois que casaram, namoraram, deixaram a igreja, deixaram Deus. Eu conheço gente que queria tanto uma empresa, aí Deus vai lá e abençoa, deu um empreendimento. A pessoa não tem mais tempo de vir para a igreja, porque tem que trabalhar dia e noite. Eu conheço gente que, sabe, as bênçãos para ela se tornaram uma maldição. E na verdade o nosso entendimento deveria ser nos submetermos cada vez mais àquele que nos abençoou, que é Deus. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. Oh, que coisa boa. Queridos, nós precisamos nos voltarmos para Deus. É isso que esse texto quer dizer. Se você se voltar para Deus, se você trabalhar com dedicação para o eterno, Ele vai se apresentar com justiça na hora da colheita. Se nós nos submetermos como uma criança obediente, é certo que o Pai vai recompensar. É certo que o Pai vai fazer o melhor para esse filho. Se o boi se comportar com disciplina, ele vai levar menos surra ou não vai levar nenhuma. Tome o meu jugo, que é suave, e o meu fardo que é leve. Sabe, queridos, o que nós fazemos é o contrário. Chega um momento que eu vejo gente que não caminha mais na vontade de Deus. Eu conheço pessoas que um tempo atrás, o que faziam antes, elas oravam a Deus, elas buscavam a direção de Deus, elas faziam as coisas debaixo da vontade do Senhor. Hoje elas agem por sentimento, por emoções, por situações. Elas são senhoras de si. Elas não param para dizer: Senhor, qual o melhor do Senhor para mim? Vamos orar a respeito disso. Elas vão no impulso, na vontade. É assim que eu vou resolver, é assim dessa maneira. Elas não param mais para se submeter ao jugo do Senhor. Elas querem caminhar na sua vontade. E é por isso que a vida dessas pessoas se torna cada vez mais um abismo. Nesta noite eu quero vos convidar, de todos nós, nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Nos voltarmos para o Senhor genuinamente. Sabe, queridos, quando há arrependimento do nosso mau procedimento, do nosso agir, sempre haverá misericórdia de Deus. Sempre haverá. Então, queridos, escute. Se o diabo está hoje aqui lhe acusando, ou por esses dias lhe acusou, dizendo que você não pode sonhar os sonhos de Deus, que Deus não tem mais sonhos na sua vida, essa palavra vem para dizer para você: se eu e você hoje nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, Ele vai se voltar para nós.
Ele vai se voltar para nós. Eu gosto muito do texto de Jeremias 29. Se eu não me engano, eu citei esse texto para os jovens quando eu estive pregando para eles. Deus dizendo para o povo, Deus dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Eu sei quais são os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Diga para o seu irmão: Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Pensamentos bons e não de maus, para dar um fim que vocês esperam. Então vocês voltarão a mim, e vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Olha que coisa poderosa isso. Sabe, querido, todas as vezes que nós nos voltamos para Deus, dizemos: Senhor, eu caminhei no caminho, nos meus caminhos, eu caminhei nos meus planos, até agora eu caminhei pelas minhas emoções. Alguém me aperta aqui e eu salto para lá. Alguém faz uma cara feia aqui e eu salto para cá. Eu reajo de acordo com o que os outros funcionam na minha volta. Eu parei disso, Senhor. Eu quero caminhar, eu quero agir, eu quero proceder, eu quero funcionar na tua vontade, nos teus planos, nos teus projetos. E se o diabo tem dito para você que Deus não tem planos na sua vida, nesta noite Deus está dizendo, e Deus lhe trouxe aqui para falar para você: Deus tem planos na sua vida. Deus tem sonhos na sua vida. Olhe, eu dizia pela manhã: não é possível Deus lhe livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não é preciso Deus lhe dar vida em meio a um aborto. Não é possível você passar pelo vale da sombra da morte, você passar coisas terríveis, experienciar situações que só Deus para cuidar de você, da sua infância até agora, para você simplesmente sentar nesse banco e ser mais um na terra, e ser mais um na nossa comunidade, mais um membro, mais um discípulo, mais um para compor a membresia dessa igreja. Não é possível que Deus lhe resgatou do império das trevas e lhe transportou para o reino de luz de Deus, para você simplesmente dizer: eu sou mais um membro do Templo das Nações, mais um discípulo, mais um número. Não, querido, eu acredito piamente de que Deus lhe resgatou da morte, Deus lhe trouxe até aqui, porque Deus quer realizar coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Entre nós tem gente que tem promessa desde criança. Muitas delas não se cumpriram, e eu acredito que para muitos aqui, a maioria das promessas de Deus não foram cumpridas. Dos sonhos que Deus sonhou para você não foram cumpridas. Ainda irão se cumprir, ainda irão se realizar. Olhe, querido, eu acredito piamente quando Deus olha você, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para o nosso coração, Deus fica projetando coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Se você olhar os homens de Deus da história, se você olhar os heróis da galeria de Hebreus 11, você fica encantado. Homens que pela fé operaram obras extraordinárias. Essas ações não foi apenas para aqueles heróis da fé. Nós servíamos o mesmo Deus, nós servimos o mesmo Senhor. Se Deus tinha uma palavra de poder na boca de Moisés, na boca de Elias, na boca de Eliseu,
na boca de Daniel, se Deus tinha uma palavra poderosa na boca de Isaías, nós servimos ao mesmo Deus. Deus tem uma palavra poderosa para falar através de você. Você é um instrumento de Deus. O dilema, minha gente, é que nós não sabemos caminhar na direção de Deus. O dilema é que quando somos provados, afligidos, nós agimos com as nossas emoções e nós nos tornamos como Jonas. Deus diz a ele: pega o navio e vai para Nínive. Ele pega o navio e em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele diz: o que eu vou fazer em Nínive? Eu vou lá pregar para aquele povo que destruiu a minha família. O império assírio tinha arrasado com Israel. Jonas foi profeta de Israel. Jonas viu os exércitos assírios matar muito dos seus familiares em Israel. E ele vai dizer: eu não vou. Ele se compromete. Ele recebe a interferência das ações externas. Ele não caminha na direção de Deus. Ele diz: não vou. O que eu vou fazer lá com aquele povo que destruiu os meus familiares? Não irei lá. Ele vai para outro lugar. E quando nós caminhamos na nossa vontade e não na vontade de Deus, o que acontece conosco? Nós vamos para o ventre do peixe. Nós ficamos em solidão. Nós ficamos em sofrimento. Queridos, é por isso que arrependimento é tão importante. Nós chegamos a determinar para Deus pausas. Senhor, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais dançar. E nós dizemos que foi Deus que nos chamou, que foi Deus que nos escolheu, que nós servimos a Deus. Eu não consigo entender isso. As pessoas dizem: eu sirvo a Deus, eu prego para Deus, eu canto para Deus, eu sirvo a Deus, eu não sirvo homens, não sirvo pessoas. Mas aí, uma situação ou outra, não canto mais, não prego mais, não toco mais. Esse irmão me tirou da escala, esse fez isso comigo, esse não sou mais o líder. Como eu sou mais o líder, eu saio do ministério. O que eu tenho visto é que as pessoas servem a si mesmas. Há uma incongruência com o discurso. Meu irmão, nem venha para mim, você que está chegando na igreja, nem venha com essa história. As pessoas vêm para mim e dizem: pastor, eu quero servir a Deus, nem que seja para limpar banheiro. Elas não limpam, isso não é verdade. As pessoas querem o altar, querem o púlpito. Não venha me dizer que você quer limpar banheiro. Não venha dizer: não. Eu preciso ver as ações primeiramente. Eu só conheci uma pessoa na minha vida que realmente estava trabalhando na igreja e limpava banheiro. Em São Paulo, chamava-se Joel Miranda. E sabe quantos banheiros tinha na igreja? Só banheiro masculino? 180 banheiros. Esse eu vi pessoalmente. Esse eu conheci sendo servo. Só o banheiro masculino, 180 banheiros. As moças vinham para namorar ele e ele dizia: não. Sabe com quem ele foi casar? Ele foi casar com uma viúva com 4 filhos. Eu o conheci pessoalmente, foi meu amigo. As moças chegavam para namorar ele e ele dizia: não. Aí até que apareceu uma viúva. Sabe, gente, e quando esse homem de Deus cresceu, que foi lá em cima, instrumento de Deus, ele foi acusado de homossexualismo. E era um homem santo, e todos na volta dele deixaram ele. Sabe quem não deixou? A viúva. Essa mulher que dizia: eu sei o homem que eu tenho. É bem assim. Talvez tivesse casado com uma novinha bonitinha, na primeira luta não teria aguentado. E teria, como muitos fazem. E essa mulher, todo mundo deixou esse homem. E essa mulher ficou do lado dele lá, apoiando ele no ministério. Sabe, queridos, escute uma coisa. O dilema é que nós queremos caminhar na nossa vontade. E nós dizemos que servimos a Deus. Não é possível. Enquanto a pessoa está com o título, com o cargo, com a posição, está faceiro, tira. Põe para o final da fila. Oh, Jesus, nós precisamos nos arrepender genuinamente, igreja.
Amados, Deus para esta igreja tem sonhos poderosos, mas vamos nos voltar para Deus. Vamos genuinamente nos submetermos ao jugo do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com Jesus. Se nós aprendermos com Jesus e não caminharmos na nossa vontade, nos arrependermos, voltarmos para Deus, Ele vai se voltar para nós. Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com uma alegria. Sabe, a nível de introdução, é isso que essa mensagem quer dizer. Todos os dias, minha gente, nós precisamos nos arrepender, porque todos os dias pecamos, e ninguém é tão bom. E ninguém é tão bom. Todos os dias nós precisamos nos voltar para Deus, fazermos uma avaliação da nossa vida, do nosso procedimento. Arrependimento é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para que o homem se voltasse para Deus. É por isso que o diabo endurece o nosso coração, muitas vezes, para não ouvir a palavra, para não ouvir o conselho, para não ouvir a direção. Ficarmos endurecidos. Não me arrependo, não volto atrás, não sei o que, não perdoo, não peço perdão. E o diabo trabalha em cima disso, endurecendo o nosso coração. E foi isso que Faraó fez. Faraó endurecia quando Deus operava seus milagres e Moisés dizia: deixa o povo ir. Ele dizia: não vou deixar, porque eu sou o Senhor de mim, eu sou o Faraó. E cada vez mais ele era afligido com as pragas, até que foi preciso um toque maior. Quando alguém toca nos nossos filhos, é pior do que tocar em nós. Já disse para vocês esses dias. Ouça, Deus está falando com você nesta noite. Deixe Deus tocar em você. Vamos submeter à vontade de Deus, queridos. A gente brinca com Deus, e quando chega uma hora, Deus nos deixa dos nossos caminhos, Deus nos deixa das nossas vontades. E quando as pragas vêm, muitas são irreversíveis. Por isso é importante nos arrepender. É simples. É o ladrão da cruz que pecou a vida toda, e quando se arrepende, reconhece quem ele era, Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu amado, você pode sair desse inferno de angústia, você pode sair de qualquer tipo de morte. É só se voltar para Deus. Se volte para Deus hoje. Se nós nos voltarmos, a promessa é que no tempo da colheita nós iremos colher. Deus tem colheita para você, querido. Deus tem colheita para mim. No tempo da colheita, a colheita vai se manifestar. É só nós nos dedicarmos ao eterno. É só nós nos voltarmos para o eterno. Ele vai se apresentar com justiça na hora da colheita. Você pode aplaudir Jesus? Faça isso com alegria. Por fim, eu gostaria de, isso a nível de introdução, eu quero agora sim citar para você o texto de Coríntios. Por que existe essa conexão de Oséias com Coríntios? Com 2 Coríntios 2:9. A mensagem é parecida. Os planos são os mesmos. Os projetos são os mesmos. O Deus é o mesmo. Se nós nos voltarmos para aquele que nos ama, Ele vai se voltar para nós. Deus tem coisas que nós nem imaginamos: salvação, perdão, dádiva de misericórdia, cuidado, muito mais. Se eu e você hoje, amados, nos sentimos agraciados, o que Deus tem reservado para nós é incomparável ainda. E digo, ainda nesse mundo. Sabe, nós não podemos ficar com esse pensamento saudosista. Antigamente eu ia para o monte, antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia vigília, antigamente eu cantava. E a gente cantava aqueles corinhos da época das tendas e a igreja se alegrava. E hoje não se alegra mais? A gente cantava aqueles hinos e a gente se alegrava em Deus. Por que hoje não se alegra mais? Nós precisamos parar com esse espírito, esse sentimento saudosista lá do passado. O Deus que obrou
obras extraordinárias e nos agraciou outrora. Ele tem uma abundância inesgotável. Inesgotável para nós hoje. Eu quero citar para você o primeiro tópico desta noite. Preste atenção, por favor. Se você quiser anotar, quiser ler. É muito interessante a narrativa de Gênesis capítulo 2. Se eu fosse resumir Gênesis capítulo 2, eu diria isso. Os sonhos de Deus sempre serão os melhores. Só ao meu lado esquerdo, por favor, leia esse texto. Diga, os sonhos. Por favor, o direito. Sempre. Os sonhos de Deus, para mim e para você, sempre serão os melhores. Em Gênesis capítulo 2, a narrativa que nós temos é Deus criando o mundo e Deus fazendo um jardim. Olhe, Deus faz um jardim, Deus cria tudo, faz um jardim e entrega o jardim para o homem. Olha que coisa maravilhosa. Deus entrega um jardim para o homem. Depois Deus diz a ele, tudo isso aqui é de vocês. Comam, você pode comer tudo. Menos aquela árvore que está no meio do jardim. O resto é tudo seu. Coma tudo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que dádiva Deus deu para o homem. Você pode comer de tudo. Você pode desfrutar de tudo. Depois Deus dá para um homem uma nova determinação. Domine sobre as aves do céu. Domine sobre os peixes do mar e dos rios. Domine sobre os animais. E você vê essa verdade quando você entende que os pássaros, que os peixes, que os animais foram nomeados. E não foram nomeados por Deus, foram nomeados pelo homem. Você olha um leão e você não consegue ver nele um porco. Você vê um leão no leão. Você olha um leão e o nome condiz com ele, leão. Você olha e não vê leão, porco. Não tem como. O homem vai nomear e vai dominar. E essa dominação que Deus determina ao homem, dá a ele, não é no sentido de subjugar, de oprimir, de destruir as aves do céu, os peixes do mar e dos rios, os animais da terra. É no sentido de nomeá-los, administrar, cuidar. Porque no mesmo sentido Deus dá para o jardim, para o homem, administrar. Gente, não teria empreendimento melhor do que esse para administrar o jardim. Deus dá o jardim, Deus dá ao homem a oportunidade para dominar. Ele pode comer tudo, ele pode administrar. Deus diz para o homem, multiplique. Por fim, tudo estava perfeito, mas mesmo assim Deus olha e diz, falta alguma coisa. E Deus, da costela do homem, Ele cria a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Não bastava o homem desfrutar, ele tinha que partilhar aqueles sonhos maravilhosos com alguém. Sabe que lição nós temos? Não existe sucesso que possa valer tanto nós alcançarmos para desfrutarmos sozinhos. Não vale a pena, queridos. Eu conheço uma filosofia que diz, para você alcançar sucesso, nem que você tenha que sacrificar sua família, seus filhos, sua mulher. O sucesso acima de tudo. Nem que você tenha que deixar de lado filhos, mulher. O princípio bíblico não é esse. O sucesso precisa ser partilhado, e a começar da família. Nós não podemos partilhar sucesso a partir com os amigos, com os conhecidos. Eu preciso partilhar sucesso com a célula principal, a mátria, o núcleo, a base, mulher, esposo e filhos. A partir daí, então Deus diz, está tudo maravilhoso, vocês têm de tudo, só que falta você partilhar isso com alguém.
Então isso quer dizer que o sucesso precisa envolver a esposa, precisa envolver o marido, precisa envolver os filhos. Eu conheci um casal de pastores muito estranhos. O homem era altão, estilosão, assim, e a mulher mais simplesinha. E aí eles iam para o mercado e o homem saía assim na frente, desfilando assim, ó, bem bonitão assim, gostosão assim. E a mulher vinha com a sacola do mercado assim, atrás dele. Tem uma coisa errada, rapaz. Você não acredita nisso? Ele saía assim, bonitão assim, desfilando no mercado, eu vi muitas vezes. E a mulher vinha lá atrás, carregada de sacola. Parecia a funcionária dele. Eu digo, meu Deus do céu. Todo mundo sentava no banco da frente, do lado dele. E a mulher ia lá para trás. Então onde ele aprendeu isso, né? Que engraçado. Todo mundo sentava no banco dele aqui, ó. E a mulher que vinha lá atrás. Que estranho. Que procedimento, não sei de onde ele aprendeu isso. Mas ele funcionava assim. O que importava era ele. A mulher nunca aparecia nas fotos. Era só ele, para cima e para baixo nas fotos. Ele era estilosão. E a mulher nunca aparecia, mas que coisa engraçada. Ele não inseria a esposa. Esse procedimento é estranho. Não é o que Deus nos ensina, não é que os sonhos de Deus nos ensina, envolve a família, envolve os filhos, envolve a esposa. Meus irmãos, não há sucesso melhor do que nós poder partilhar o que Deus nos tem dado com a família. E os sonhos de Deus sempre vai envolver a família. Sempre vai beneficiar a família. A base principal. Deus não quer que sua tia fique amparado por você, ou seu tio, que você vá lá no hospital e cuide lá do genro, do cunhado, da sogra, e quando o marido ou a mulher ficar doente, Deus cuida dela. Isso está errado. Nós temos que pensar na base. E é isso que Deus faz com o homem. Sabe o que Deus faz? Deus diz, você está pleno, você está no melhor, você tem sucesso, você tem a melhor empresa. Mas não basta só você ter isso. E Deus vai lá, coloca a mulher do lado dele. Tudo isso já é maravilhoso. Tudo isso já são os sonhos de Deus. Mas Deus não se conforma com isso. Isso ainda é pouco para Deus. Por fim, Deus aprecia o homem com todos esses sonhos, essas dádivas. Mas Deus dá a ele o melhor dádiva todos os dias. Na viração do dia, 18 horas, 18h30, 15 para 7, todos os dias, na viração do dia, à tardinha, Deus chegava no jardim para visitar o homem. Todos os dias Deus chegava para visitar o homem no jardim. Você imagina Deus chegar de tardezinha na nossa casa e dizer, buenas noites, tchê. Eu vim tomar um mate contigo. Oh, meu Deus do céu. A gente preza pessoas que a gente quer bem na nossa casa. A gente preza algumas visitas maravilhosas que não queria que fosse embora. A gente fica contente quando alguém que a gente preza, admira, nos visita. Você imagina então todos os dias sermos visitados por Deus. À tardinha Deus visitava. Você sabe que o Dr. Schneider disse esses dias que ele gosta, né, da viração do dia, desse período 18 horas, né, à tardinha. Eu não sei porquê, eu ainda preciso fazer uma análise do porquê disso. Eu me lembro que um ano eu fiz um propósito de oração. Por 3 anos seguidos eu orar das 18 às 19. Eu não gosto dessa hora. Não sei, me parece uma hora triste, me parece uma hora... Não sei, rapaz. Sou eu, preciso fazer uma análise aqui. Não sei porquê, eu não gosto nessa hora, não sei. Não vou ter que fazer aí um porquê. Mas eu confesso que eu acho uma hora triste. Ainda mais se eu estiver sozinho, eu preciso ter alguém na minha volta. Senão eu vou ter que orar, porque eu não sei porque eu não gosto. Sabe, essa saída do dia para o começo da noite, eu acho estranho, eu não sei ainda porquê. Eu lembro que eu me sentia mal e eu fiz um propósito de orar. Da 18 a 19 eu orava
porque era uma forma de me suprir aquela, não sei, tinha uma sensação ruim. Não sei, não entendi ainda por quê. Vocês podem me analisar se quiserem. Digam amém. Mas veja, imagine o homem, imagine se Adão não tinha nenhum sentimento como o nosso, de tristeza ou de angústia, porque até então ele não tinha caído. Sentimentos de angústia, tristezas, depressão, ansiedade, medo, fobias, pavores, foi consequência da queda. Adão não tinha isso até então. O que ele tinha é apenas sentimentos de alegria, de felicidade. Você imagine agora todos os dias Deus ir visitá-lo. Que dádiva poderosa é isso. Alguém já sonhou algo tão parecido? Isso é melhor do que a Lagoa Azul. Quando era criança eu imaginava ficar pensando, como eu queria morar na Lagoa Azul. O paraíso. Depois que eu conheci a Lemoa, muito mais ainda. É um sonho da minha vida. Eu digo, vida, se você quisesse, nós íamos morar na Lagoa Azul. Só eu e você, as meninas. Não sabe mais nada. Não precisa de celular, de internet. Só comer peixe, tomar água de coco. Rapaz, aquela Lemoa só com aqueles tapinhas assim. Digo, maravilha. Só olhar e cai na água e sai tudo. Que maravilha. Diga misericórdia. Sabe, é muito melhor do que a Lagoa Azul. Muito melhor do que qualquer outra coisa. Eles tinham todo o paraíso, tinham todo o jardim, podiam comer de tudo, não tinha doença. Eles podiam pegar uma goiaba, e goiaba é comum ter bicho dentro de goiaba, não é? Podiam comer uma goiaba sem problema, não tinha bicho dentro dela. Que maravilha. Fora isso, o principal, eles tinham a oportunidade todos os dias, receber a visita de Deus. Meus irmãos, sabe o que nos falta? Nos falta é nós sonharmos esses sonhos. Faz muito tempo, eu não duvido, que Deus não tenha visitado sua casa. Isso não é culpa de Deus, é culpa nossa. Todas as vezes que nós vamos para o nosso lugar de oração e nos prostramos diante dele e dizemos, vem Senhor, e nós batemos, a porta se abre, que nós procuramos, Deus nos visita. Sabe de uma coisa? Muitos dos nossos lares se tornam um inferno, porque Deus não está lá, está o diabo. Porque nós não temos tempo mais para Deus. Nós não separamos um momento para Deus vir e nos visitar. Nesta noite Deus está dizendo que Ele quer visitar a sua casa, que Ele quer visitar a minha casa, que Ele quer visitar a nossa família. Mas vamos nos voltar. A Bíblia diz, se nós procurarmos o Senhor, Ele vai se deixar ser achado por nós. Deus está esperando ser achado por mim. Deus está esperando ser achado por você. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e Ele vai se deixar ser achado por nós. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Por favor, o próximo item. Os sonhos de Deus sempre vão beneficiar a muitos. Diga, os sonhos de Deus sempre vão beneficiar a muitos. Eu amo esse texto de Êxodo capítulo 3. É o texto que Deus vai chamar Moisés. Êxodo capítulo 3 é uma narrativa de Deus chamando Moisés. 80 anos atrás desse texto, o povo de Israel estava clamando por um libertador. O povo estava há mais de 430 anos sendo oprimido por Faraó. E o povo clamava dizendo, Deus, envia um libertador. Nos tira esse jugo. Nos tira essa opressão. Até que Deus permite vir a esse mundo Moisés. Moisés, ele passa 40 anos no Egito, sendo treinado, sendo conduzido, sendo formado para possivelmente se tornar um faraó. Ele vai estudar na Harvard do Egito. Ele foi preparado.
Sabe, querido, nós precisamos nos preparar. Quando você vê, por exemplo, a biografia do Sérgio Moro, você vê que foi um homem preparado para estar onde ele está. A gente precisa nos preparar para estarmos aonde Deus quer que estejamos. Isso é importante. Escute uma coisa, queridos, Moisés foi preparado por 40 anos para uma possibilidade de assumir o trono do maior império da época, o Império Egípcio. Mas Deus tinha para ele muito mais do que sonhar os sonhos dos egípcios. Deus tinha para ele sonhar os sonhos de 2 milhões de pessoas. Porque aqui dizem alguns historiadores que possivelmente no Egito dos hebreus deveriam ter mais de 2 milhões de hebreus. Não só hebreus, havia outros escravos também que não eram hebreus e que saíram junto com o Êxodo. Escute uma coisa, queridos. Depois Moisés está com 40 anos, ele vê uma função lá de um egípcio oprimindo um hebreu. Ele vai lá, intervém, mata o egípcio e tem que fugir. E agora ele passa mais 40 anos no deserto de Midian. Ele casa no deserto. E ele vai administrar os animais do seu sogro. E ele acha que isso é suficiente para ele. Bom, eu tenho 2 experiências boas. Eu fui príncipe no Egito. Agora eu sou um grande pastor. Eu sou administrador do meu sogro. Moisés achava que seria o sucessor do sogro à frente dos rebanhos. Mas o sonho de Deus para Moisés ia além de cuidar de rebanhos de ovelhas. Eu, esses dias, vendo o testemunho da Ana Nóbrega, ela dizendo que ela se preparou, estudou para ser jornalista. Deus quis que ela saísse pelo mundo cantando. Não isenta de você buscar uma profissão, não isenta. Mas quem sabe você está sonhando um sonho e você diz, é isso que eu escolhi para mim. Guarde o seu coração. Você até pode pensar que é isso que Deus tem para você. Os sonhos de Deus na sua vida vão além do que você tem pensado. Vão além do que você tem imaginado. Olhe, por um tempo, você até pode ser um administrador de uma empresa. Por um tempo, você até pode ser funcionário naquele lugar. Por um tempo, você até pode estar sonhando os seus sonhos. Mas vai chegar o dia que você será obrigado a sonhar na totalidade os sonhos que Deus tem para a sua vida. Aprenda isso, os sonhos de Deus sempre vão beneficiar a muitos. Não é como alguém que diz, eu vou ser pastor porque eu não tenho onde trabalhar. Não é isso. Eu vou abrir uma igreja porque eu não tenho onde conseguir emprego. Não é isso. Alguém que pensa assim está pensando em se beneficiar. Isso é uma maldição. Quando alguém quer sonhar os sonhos de Deus, ela diz, eu tenho 1000 possibilidades. Eu não quis nenhuma. Salários melhores, eu não quis nenhum. Para sonhar os sonhos de Deus. É bem assim. Escute uma coisa, Moisés achava que ele estava muito bem. É isso que Deus tem para mim. Vou cuidar de ovelhas. Passou 40 anos administrando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E agora chegamos em Êxodo capítulo 3. E Êxodo capítulo 3 diz, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, no Horebe. E ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. E do meio da sarça uma voz bradou e disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aonde você está é terra santa. Aleluia. Aleluia. Prontamente Moisés tira a sandália dos pés e Deus diz, eu escolhi você. Eu tenho escutado o gemido do meu povo clamando no Egito, e eu quero que você seja o libertador desse povo. Vai. Moisés diz, Senhor, eu sou pesado de língua, não tem como eu ir, Senhor, tal. E aí Deus diz para Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, Senhor. Joga o cajado no chão. Moisés joga o cajado no chão. E quando ele joga o cajado se torna uma víbora, uma cobra, uma serpente.
Moisés se espanta. São sinais para confirmar os sonhos de Deus na vida de Moisés. Deus diz: pegue no rabo da cobra. Moisés pega no rabo da cobra, torna-se novamente o cajado. Senhor, eu não tenho condições de ir, manda o meu irmão ir comigo, não sei o que, tal. Capaz, gente. As pessoas dizem que Moisés era gago, eu não acredito nisso. Gente, ele foi forjado para ser um grande líder. Moisés era um orador por excelência, legislador, um homem de uma capacidade imensa. Eu o considero o maior pastor que existiu. Hoje vivo, nós temos Poanguchu com 1 milhão de membros. Moisés tinha 2 milhões de membros. Uma capacidade de administração extraordinária, de liderança, de linguística. Na verdade, ele estava dando desculpas para Deus. E é o que nós fazemos com facilidade. Por que você não veio, irmão? Eu estava com dor na garganta. Está brincando comigo, né? Você pulava carnaval com febre, com pereba, com um monte de coisa. Você veio me dizer que não veio cantar porque estava com dor na garganta. Passava a noite no sarau lá, com as cadeiras todas destroncadas. Agora vem dizer que não veio porque está com... Estou com uma alergiazinha. É desculpa, nós damos desculpa. Por que você, querido, por que você não me viste na igreja? Pois é, eu tenho corrido muito. Aí você vê as redes sociais, poste, né? Corrido muito com o telefone na mão. Sabe, nós somos exímios em dar desculpas. Esse é o problema do homem. Nós não assumimos muitas vezes as nossas falhas, nós damos desculpa. Eu não quis ir, eu não estava com vontade de ir. Nós damos desculpa. Moisés quis dar desculpa para Deus, dizer: Senhor, eu sou pesado de língua, eu tenho 80 anos, Senhor. O que eu vou dizer para ele? Para Faraó? E Deus diz a ele: vai, Moisés, e eu te ensinarei o que você há de falar. Sabe, gente, nós precisamos assumir essa postura. Se de fato eu estou sonhando os sonhos de Deus, nós vamos, e Deus vai dar a sua graça. Sabe, querido, não fique dizendo que você não pode ser um líder de célula. Se submeta à vontade de Deus. Sabe, gente, às vezes essas pessoas que se acham menos dignas, às vezes são as mais frutíferas. Pare de dizer que você não tem capacidade de ser um líder de célula, de ser um ganhador de alma. Deus diz: vai, e eu te ensinarei o que há de falar. Sabe, às vezes aquelas pessoas que nós não damos nada, têm menos títulos, às vezes são as que mais multiplicam. Sabe por quê? Porque não confiam nos seus anos de igreja, porque não confiam nos seus talentos. Elas confiam em Deus. Elas confiam em Deus. Até que Deus diz: diga a eles que o eu sou me enviou a vós. Eu serei o que eu preciso ser. Escute uma coisa, queridos, Moisés vai com 80 anos. Esses dias eu ouvi o Ariano Suassuna. Eu particularmente gosto muito de humor com inteligência. Eu não gosto de humor bagaceiro. Eu gosto de humor com inteligência. Ariano Suassuna, meu conterrâneo nordestino, ele foi membro da Academia de Letras, filósofo, escritor, professor, um homem de uma capacidade inigualável e muito inteligente. Eu o vejo e eu me lembro do meu avô, muito parecido com meu avô. E o Ariano Suassuna disse que estava com uma palestra em uma universidade, e ele disse que um desembargador foi falar antes dele. O desembargador, com 55 anos, disse: eu quero a atenção de vocês, porque esse ancião vai falar agora. O Ariano Suassuna disse: ele está com piada, está brincando? Se ele com 55 anos acha que é um ancião e eu com 82, o que eu sou? Ele disse: ele é muito novo se achando um ancião. Eu tenho 82 anos, ele disse. O que sobra para mim então? O que sobra para mim? Ele com 55 anos está no começo da vida. Acha que já está velho, já não é um ancião. Ele disse: o que sobra para mim? Eu me acho jovem, tenho um espírito jovial. Sabe, queridos, Moisés tinha 80 anos, e Deus o chamou para
sonhar não os seus sonhos, mas o sonho de 2 milhões de pessoas. Não se ache velho. Alguém lhe chama para assistência pastoral e você diz: não, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, eu não sirvo mais, me dói tudo. Ou então alguém diz: quem sabe volte a tocar, volte a ensaiar, volte a fazer algum curso. Eu já estou velho, eu não tenho mais o que aprender. Naquilo que envolve os sonhos de Deus, nunca é tarde. Queridos, comece a sonhar os sonhos que envolvem muitas pessoas, que possam beneficiar a outros. Esses tempos, no culto dos jovens, eu disse a eles, falando sobre profissões, eu disse para eles: escolha uma profissão que possa beneficiar a outros. Não apenas uma profissão que diga: vou ganhar dinheiro, vou ser rico, vou ganhar dinheiro, vou ser rico. As melhores profissões são aquelas que alguém diz: foi isso que eu escolhi, porque eu amo isso. Meus irmãos, eu poderia fazer qualquer outra coisa no mundo. Eu gosto de ser pastor. Esse dia falando com o pastor Arnoldo, conversando, tal, né, uma situação, acho que falando de pastorado, como as pessoas malham os pastores, não é? Gente, eu não me importo com isso. Eu escolhi ser pastor. É isso que eu quis para a minha vida. Pastor é ladrão, isso aqui. Você sabe que eu perco o sono com isso? Aí que eu durmo bem. Porque eu sabia o que eu estava querendo para a minha vida. Não há dinheiro, não há função. Esses tempos vieram aqui um pessoal de uns partidos, um tempo atrás, para me candidatar a alguma coisa. Eu disse: eu sou pastor. Eu amo o que eu faço. É isso que eu quero para mim. Eu quero que algum dia alguém nosso possa chegar lá. Mas eu sou pastor. Não há salário, não há posição, não há outra coisa. Eu amo o que eu faço. Mesmo sabendo que há as críticas, sabe? Quando você escolhe uma profissão, um chamado, quando você deseja algo, você pode ter os dilemas que tiver. Mas quando você é isso que eu quis para a minha vida, vai valer a pena. Principalmente os sonhos que envolvem outras pessoas. Eu dizia ao jovem: escolha uma profissão que você se realize, que você possa, que através dela você possa abençoar a outros. Consequentemente, o dinheiro, a renda, a riqueza, ela vai vir como uma consequência. Às vezes a rádio para mim: pai, qual é a profissão que mais dá dinheiro? Eu digo: o profissional excelente. Quando o profissional é excelente, ele pode ser o que for. Eu conheço de pintor, professor, pedreiro, psicólogo, médico, pastor. Eu conheço gente de todo jeito. Uns com a vida miserável e outros bem-sucedidos. Não é a profissão, é a excelência da pessoa. Se a pessoa é excelente na área dela e ama o que faz, ela será sempre bem-sucedida. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. Nessa noite eu quero convidá-los a sonhar os sonhos de Deus e sonhar os sonhos que possa beneficiar a muitos. Volte a pregar. Volte a dirigir uma célula. Queira cantar no altar de Deus. Não fique só cantando no banheiro só para você. Lá, 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 lá. Deus é bom, lá, 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 lá. É só você que está ouvindo. Venha para esse altar cantar e abençoar a muitos com a sua voz, com o seu dom. Venha dançar. Não fique apenas na sua casa, nos passinhos lá só para você. Venha dançar nesse altar para a glória de Deus e para abençoar a muitos nessa igreja. Não fique apenas você com o conhecimento da palavra. Venha ser um líder de célula para repartir o conhecimento, as bênçãos que você tem na palavra para outros. Nesta noite eu quero convidar você a voltar a sonhar sonhos que possam beneficiar a muitos. Queira ser um assistente pastoral, esteja aqui servindo, dando assistência ao pastor, à igreja, servindo os irmãos, não apenas sentadinho aí, só recebendo. Venha, se junte a nós. Queira, diga assim: pastor, eu estou aqui, eu quero fazer algo que possa beneficiar aos outros. E quando você faz isso, você está sonhando os sonhos de Deus, que vai beneficiar a muitas pessoas. Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com alegria. Por fim, o último item: os sonhos de Deus não são egoístas.
Diga, os sonhos de Deus não são egoístas. Qual foi o primeiro item que eu disse para vocês? Os sonhos de Deus. O primeiro item foi? Diga, os sonhos de Deus sempre será o melhor. Segundo item. Oh, Senhor, abençoa o teu povo nessa noite, meu Pai. Dê graça para a tua igreja, Jesus. Os sonhos de Deus sempre vão beneficiar a muitos. Terceiro, os sonhos de Deus não são egoístas. Por favor, igreja sábia, vamos citar esse texto áureo, João 3,16. Não, João 3,16. João 3,16. Vocês estão aí olhando no telefone. Eu estou aqui só de olho aqui em alguns daqui, ó. Você não sabe João 3,16, gente? Hã? João 3,16? Tá bom, vamos dar o desconto. Gente, esse é o texto áureo de todo protestante, todo cristão. Esse é o texto áureo. Isso é importante. Amados, os sonhos de Deus não são egoístas. Deus olhou para o homem e viu o homem fracassando. Viu o homem, desde Gênesis capítulo 3, viu o homem fugindo dos sonhos de Deus. Mas Deus mesmo assim enviou os patriarcas. Deus enviou os profetas falando, chorando, madrugando. Mesmo assim o homem saindo dos sonhos de Deus. Deus envia os seus instrumentos. Isso não é suficiente. Até que Deus percebe que não basta enviar pessoas. Deus envia Ele mesmo. Quando você pensar nesse texto, porque Deus amou o mundo, pense, porque Deus sonhou para o mundo. Deus sonhou para o mundo de tal maneira que enviou a Ele mesmo. Queridos, Deus enviou Ele mesmo para morrer por nós. Esse texto é tão poderoso porque os sonhos de Deus não são egoístas, que Deus ele se repartiu com o homem. Nesta noite eu quero convidar você a sempre sonhar esses sonhos que dizem que a partir de Deus se repartiu por nós, porque nós não podemos repartir as bênçãos que Ele tem nos dado. Toda a bênção que Deus nos tem dado para repartir aos outros. Paulo vai dizer, o que eu recebi de graça, eu também vos ensinei. Eu quero convidá-los nesta noite, queridos, a repartir os sonhos de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos orar em nome do Senhor.